Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano, de quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, quando a marca de óbitos no país atinge 124 mil pessoas. E o número de infectados passa de 4 milhões de pessoas. São os números trágicos da pandemia aqui no nosso país. Não é a gripezinha como o Capitão Corona disse há meses e meses atrás. No Rio de Janeiro, o número de mortes decaiu. Mas não é por isso que as pessoas têm que sair por lá, e por aqui também, mas vamos restringir ao Rio de Janeiro, porque eu quero falar mais do Rio de Janeiro, se abraçando nas ruas e tal, fazendo aquele espetáculo terrível que nós temos visto, principalmente nos fins de semana, e agora que vai ter um fim de semana prolongado, tem muito receio que mais gente, de uma forma desaforada, até sai às ruas sem máscara, e se aglomerando e etc. Mas o Rio de Janeiro é palco de muita coisa ruim que está acontecendo. Aliás, não é de hoje, desde que o genocida Witzel foi eleito, e cá entre nós, desde que o pastor Marcelo Crivella foi eleito, muito antes do genocida Witzel. A Câmara de Vereadores do Rio, nesse momento, tenta saber se aprova ou não não o impeachment, que era o pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Caso seja aceito esse pedido de impeachment, ele vai continuar no cargo direitinho, fazendo campanha, junto com aqueles capangas dele, na porta dos hospitais, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mas se inicia um processo de impeachment. Ele já se livrou 3 vezes, essa é a 4ª vez. Vamos ver o que acontece. Não acredito que saia, porque a maior parte dos vereadores estão em conluio com o prefeito e a maior parte não vai aparecer para não dar quórum. É uma vergonha que isso aconteça na minha cidade querida, Rio de Janeiro. Em relação ao Witzel, o processo de impeachment dele está andando, agora que ele vai ter que ficar fora do cargo, foi aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ele vai ter que ficar 180 dias fora do cargo, mas antes disso, certamente, o impeachment sairá e ele, que queria, veja você, ser candidato a presidente, mal sabe ele, vai ter que plantar batatas, deixará definitivamente de ser governador. O governo mostrou a sua proposta de reforma administrativa. Eu li bastante hoje, agora à tarde, sobre a proposta do governo, mas separei aqui um Twitter de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Gregório Grissa, que eu acho que resume bem essa proposta do governo, aplaudida, evidentemente, pelos apoiadores, pela frente parlamentar, né, Centrão, etc, etc. Diz ele, o professor, no Twitter, Twitter você tem aquele limite de palavras, né? É uma reforma que não ataca os reais privilégios, não reduz distorções, gera insegurança jurídica em uma democracia frágil, torna o serviço público vulnerável aos políticos da vez e, por fim, não representa, ele põe entre aspas, economia, mote de muitos que superestimam uma reforma administrativa. E mais, vamos concluir, isso aqui é do professor Gregório Grissa. Dá mais poderes ilimitados ao presidente da República para extinguir cargos para pintar e bordar. Isso nas mãos de um déspota como o Capitão Corona vai ser um negócio impressionante. Vai mandar embora qualquer que não comungue com a sua ideologia, se é que ele tem, né, com essa maldade diária que ele pratica à frente do governo.
E mais, em termos de desigualdade, não vai passar pelos juízes, pelos parlamentares e pelos militares, além de diplomatas, auditores, etc, etc. Ou seja, vai sobrar para aquele servidor que ganha pouco, esse vai entrar pelo cano. Mas eu acho que o professor resumiu bem essa proposta entregue pelo governo de reforma administrativa. No programa de hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro, do Flamengo, que goleou o Bahia e provocou a queda do Roger Machado, que eu gosto muito, um abraço do Roger, mas realmente o Bahia ontem, primeiro tempo então, foi uma vergonha. Foi demitido, estão falando que o Filipão, veja você, estaria arrumando para Salvador. Vamos falar do jogo que vai ter agora, porque ficaram 2 jogos para hoje, Grêmio e Sport, e um jogo que eu acho que pode ser muito bom, a gente está precisando ver jogo bom, gente. Porque ontem Palmeiras Internacional, que é o líder internacional, foi muito fraquinho, só teve emoção nos minutos finais. Vai ter Galo Mineiro e São Paulo, 8 da noite. Um jogo, vamos ver se o São Paulo agora se apruma de vez e se o time do São Paulo também se apruma de vez. Tem tudo para ser um bom jogo. Vamos homenagear Elton Medeiros, que morreu há um ano, aos 89 anos, grande compositor, grande letrista, parceiro principalmente de Paulinho da Viola. Mas tem também músicas com Cartola, com Paulo César Pinheiro, grande Elton Medeiros. E vamos também homenagear o grande escritor, grande intelectual uruguaio, de quem sou fã, já se foi há algum tempo, estaria completando hoje 80 anos, o querido Eduardo Galeano. Vamos mostrar um vídeo dele. Sou fã, mas sou fã mesmo, de carteirinha, do grande pensador uruguaio Eduardo Galeano. Você pode participar, 11 992 030506, e a gente bate, botou lá, 03, botaram na tela, pim, pim, piririm, pim, pim, 11 0, isso, 992 030506. Você manda um zap pra gente e a gente bate aquela bola. Vamos falar do queridíssimo Crivella e seus guardiões, os seus capangas, né? São chamados de guardiões de Crivella, mas na verdade são os capangas do Crivella. Eles tinham outras tarefas, além de impedir o trabalho da imprensa e o desabafo, né, das pessoas que compareciam aos hospitais e eram mal atendidas. Eles também frequentavam solenidades oficiais com a participação do prefeito. É uma gangue, né, na verdade. Segundo o Jornal Nacional, a tarefa dos guardiões era conseguir depoimento elogiando as ações da prefeitura. Os depoimentos, muitas vezes, combinados com antecedência, eram gravados em vídeo. Um funcionário ouvido pela reportagem disse que os depoimentos poderiam ser usados em futuras campanhas eleitorais, ou seja, na campanha eleitoral dele. Depois de tudo isso, ele está tentando a reeleição. Eu vou usar aqui um argumento do Otávio Guedes, lá da Globo News, que eu acho que... Eu gosto muito dos comentários do Otávio Guedes, que ele chama de Guedinho. Ele falando do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que já foi senador. Disse o seguinte: a formação dele toda foi como pastor. Então ele era habituado a conviver com fiéis. E ele era também cantor gospel. Gravou vários discos, eu nunca ouvi nem quero ouvir. E ele também era habituado a tratar com fãs desse cantor gospel que ele era. Depois se elegeu senador. O senador é um personagem político que não tem tanto contato com a população, como prefeito, como vereador, como deputado. Se elegeu senador, fica lá em Brasília e está 8 aninhos, beleza. Tá? Um ou outro se envolve mais, estou falando isso de sua grossa maioria. Vira prefeito. Ele, que estava habituado a lidar com fiéis e com fãs, se surpreendeu a conhecer o cidadão, ao cidadão da cidade que ele virou prefeito. Cidadão que tem direito, porque paga impostos, de reclamar, de exigir um bom transporte público, de um bom tratamento nos hospitais, né, de boas escolas, e etc, etc, etc. E ele, sem saber o que fazer, não querendo ouvir esses depoimentos, as reclamações do cidadão, do povo da cidade que ele dirige, contratou esses guardiões, leias, capangas, para impedir que essas pessoas coloquem a boca no trombone com intensa razão, na porta dos hospitais, na porta das escolas, etc, etc. Então está isso que está sendo hoje debatido e tentado abrir o processo de impeachment do pastor, ex-pastor, sei lá,
que é prefeito Marcelo Crivella, que eu duvido que saia esse pedido, que vai ser arquivado porque os vereadores estão em conluio com ele e vão se pirulitar e certamente não vão querer, nem porque não tem vergonha na cara, não vão querer se expor defendendo o prefeito, porque sabem que ele está errado, mas não vão querer se expor porque tem eleição aí, muitos deles candidatos à reeleição. Eu vou dar voz a vocês daqui a pouco, tá? Mas vou falar uma nota aqui também que veio, como sempre, do nosso querido Jamil Chad, que diz: a ONU quer investigar o desmonte dos mecanismos de reparação às vítimas da ditadura militar promovido pelo governo do Capitão Corona. Estão desmontando os mecanismos de reparação às vítimas da ditadura militar, ao contrário do que foi feito na Argentina, no Chile e tal. Em abril, a organização pediu ao Itamaraty para realizar missão oficial no Brasil. Mas até agora, nós estamos em setembro, não teve nenhuma resposta. Informação lá do Jamil Chad, que mora lá na Suíça, acompanha a ONU de perto. O pedido foi feito pelo Grupo de Trabalho de Desaparecidos Forçados da ONU. Consta de um informe que será apresentado a todos os governos em 2 semanas em Genebra. De acordo com o documento oficial da ONU, a situação do Brasil gera inquietações. E como gera, a gente sabe. Eu que venho de longe, que vivi durante o regime militar, durante o golpe militar, sei bem, amigo de famílias, de vários companheiros que foram torturados e foram jogados ao mar, desapareceram. O texto destaca as frequentes declarações de políticos ou integrantes do governo, negando a existência ou fazendo até elogios à ditadura, como o próprio Capitão Corona. Né? Lembra aquela vergonha que deveria ter saído preso do Congresso, na hora do voto a favor do impeachment da presidenta Dilma? Ele falando do coronel Brilhante Ustra, emérito, exímio torturador, reconhecido até pela justiça brasileira como torturador. Ele com boca cheia, quero falar, então, Brilhante, e o filho do ao lado, também repetindo as palavras dele. Sobre a falta de resposta ao pedido da ONU, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é dirigido pela dona Damares, ainda não fechamos o calendário de visitas de procedimentos especiais para 2020 e 2021. Beleza, né? É impressionante. Vou dar mais uma nota aqui e a gente conversa. A flor de lis, que eu chamava de flor delis, vou continuar chamando de flor delis. A corregedoria da Câmara, que está tentando notificar, achar a flor delis, né, para abrir um inquérito que pode resultar na cassação dela. Ela disse: não, eu não posso ser cassada, eu não estou preparada para ir para a prisão. Inacreditável. Bom, ela é acusada de mandar matar o marido. Mas não encontram ela. Foram no apartamento que ela mora em Brasília, que ela tem direito, não acharam. Foram no gabinete dela, não acharam. Agora estão procurando ela no Rio de Janeiro. Gozado. E ela continua recebendo os proventos, vencimentos como deputada, e não aparece no Congresso, não aparece como deputada, e quer manter o mandato mesmo assim. Vou chamar ela só de Flor Delis. Flor de Lis não é, eu leio Flor Delis. Vamos dar voz ao nosso pessoal? Vamos dar voz ao nosso pessoal. Pim, pá, tá aqui. Vou falar do Elton Medeiros já já. E sempre lamentando aquilo que eu digo. Se a gente pudesse botar mais um pouquinho da música, seria ótimo. Jackson, xará do Jackson no Pandeiro, de quem eu falei outro dia aqui. Ele é de Salvador. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. É uma música, ele pega uma letra do Chico César e do Braulio Bessa. Ele cita aqui. A Suzy da Aclamação. Há muito tempo que você não mandava aqui, hein, Suzy? Não está fácil. Agora estão atacando os funcionários públicos. Vieram para destruir o que é bom e necessário. O Augusto, da Zona Leste aqui de São Paulo, fala da Venezuela, do Putin e tal. Paulo Mato Grosso, lá de Salvador, um grande abraço, ele está sempre presente aqui. O Flamengo espancou o Bahia sendo sem dó. Sobrou para o treinador. Foi sem dó, né? Sem dó mesmo. Mas que o Bahia no final podia ter feito mais um, ia ficar 5-4, ia ser um número meio maluco. 5-3, 5-4, ia ser uma loucura. Orlando do Tatuapé, nós da esquerda precisamos nos mobilizar.
psicopata mandou a Força Nacional para provocá-los sem terra. A ditadura agia assim para justificar seus assassinatos. O INCRA está vinculando notícias falsas, alegando que o MST está barrando a entrada de servidores do órgão. Isso chama-se ditadura. Temos que ficar de olho mesmo, tá? Porque os acampamentos do MST estão sofrendo violência, né? E a gente vai ficar atento aqui, recebendo. No seu jornal você vai ter mais notícias, porque o que eles fazem com o MST, eles acham que é um bando de bandidos. Eles não veem a importância. O Papa já citou orgulhosamente o trabalho do MST, produzindo hortas orgânicas, alimentação sadia, distribuindo para os necessitados durante a pandemia, e isso essa gente não vê. E terras improdutivas, né? Quer que a terra fique improdutiva o resto da vida lá, e gente sem terra, gente sem onde morar, e querendo produzir? Hoje faz um ano da morte do cantor, compositor, produtor, literato, tudo, grande brasileiro, Elton Medeiros. Conheci o Elton. Ele nasceu no Rio em julho de 1930, morreu em 3 de setembro do ano passado, 2019. Ele é parceiro de muita gente legal, mas acho que a parceria mais forte que ele tem, né, mais intensa, é com Paulinho da Viola. Vamos ver e ouvir o queridíssimo, saudoso Elton Medeiros, música dele, do Paulinho da Viola, Onde a Dor Não Tem Razão. Canto pra dizer que no meu coração, beleza, já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Vocês viram aí? Foi no programa do Rolando Boldrin. Caralho, um grande abraço pro Rolando Boldrin, de quem sou fã também. Eu falei no início do programa, agora eu vou dar números mais redondos. 4.007.502 pessoas. 4.007.502 pessoas infectadas. E 124.057 pessoas mortas pelo coronavírus. No estado de São Paulo foram registradas 232 mortes de ontem para hoje. Total de mortos, 30.950. O número de infectados é incrível, 837.978. 11 mil pessoas foram infectadas de ontem para hoje. Não adianta falar esses números que as pessoas não dão bola, mas eu repito todos os dias aqui para ver se pelo menos algumas pessoas se mancam, né? Que a coisa não acabou, ainda falta muito. Temos que respeitar o isolamento para quem pode. Quem não pode tem que sair às ruas, mas tem que se cuidando, respeitando todas as normas. A gente repete, é uma coisa diária essa repetição. catarse.me/TVT e você contribui para que a gente continue com esse jornalismo na Rede Brasil Atual, né, aqui na TVT, a favor da democracia, um jornalismo antirracista, né, que mostra todas as mazelas desse governo atual, não só federal, estadual e etc, etc. E estamos aqui, juntos, esperando a sua contribuição para a gente continuar com o Jornal Brasil Atual de manhã, bom para todos à tarde, aqui o Papo com o Zé e logo na sequência o seu jornal, tá bom? Um abraço para todos. Mais um caso terrível de racismo nos Estados Unidos. Não para, não para. Cada um pior que o outro. É um vídeo que já tem algum tempo, mas só foi revelado agora, mais uma indignação, mais um cidadão negro que é assassinado pelos policiais brancos e que gera repulsa e indignação, que é uma vergonha. Aconteceu em março, no estado de Nova York, mas só agora a família teve acesso ao vídeo da polícia e resolveu se manifestar. Daniel Prude foi amarrado nu no meio da rua em uma noite de neve e foi asfixiado por um capuz de plástico. Ele foi hospitalizado e morreu 7 dias depois. Evidentemente que o homem estava com um surto, estava nu no meio da rua, precisava de cuidados, de médicos, chamar a ambulância. Os policiais, as cenas são terríveis, mais uma vez. E vai haver mais manifestação, isso vai influenciar muito na eleição americana agora em novembro. A violência dos policiais brancos, o tratamento dado ao cidadão negro dos Estados Unidos, é parecido com o nosso aqui. Mas os vídeos que a gente tem visto nos Estados Unidos são
horríveis, terríveis, e vamos agora ter acesso a como foi o dia da prisão, né, que não tinha nada que prender desse jeito, colocando o capuz, que pode ter asfixiado ele e provocado a morte desse cidadão negro lá no estado de Nova York. Vamos ver e ouvir. I placed a phone call for my brother to get help, not for my brother to get lynched. Na verdade, a gente viu o irmão dele, né, dizendo que telefonou para ele e não queria que, evidentemente, que isso acontecesse desse jeito. Esse é o irmão do homem que morreu 7 dias depois, né, do jeito que foi abordado. Mas as redes sociais estão colocando aí essas imagens que são terríveis. 80 anos hoje faria mestre Eduardo Galeano, mestre das palavras, autor do clássico Veias Abertas da América Latina, amante de futebol, amante do povo brasileiro, amante da América Latina. Olha, foi preso pela ditadura militar uruguaia, se exilou na Espanha. Um exemplo de homem. Adoro Eduardo Galeano. Leiam Eduardo Galeano. Vamos ver um trechinho dele falando sobre solidariedade, ele falando para o grande jornalista, companheiro também, Eric Nepomuceno. Vamos ver y oír. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas, en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Está aí, 80 anos faria hoje o grande Eduardo Galeano. Só voltando à reforma administrativa, estou vendo mais uma frase aqui que eu estou achando interessante, do querido amigo José Paulo Kupfer, colunista do UOL. Texto do governo dá poder demais ao presidente e abre porta para o abuso. Você imagina nas mãos de um déspota como o Capitão Corona, essa reforma saindo, caindo no colo dele. O que isso não vai gerar? Vamos falar de futebol um pouco, do Brasileirão. Na tela, resultados de ontem, aí eu vou comentando em cima. Ceará 1, Fortaleza 0, Clássico Rei. Mais uma vitória do Ceará sobre Fortaleza, viu? Mais uma. Fluminense, que vinha embalado, empatou no Maracanã com o Atlético Goianiense e perdeu a chance de ficar lá em cima de vez na tabela. Mas jogou com 10 no tempo, bom tempo do jogo. Goiás 1, Corinthians 2. O Corinthians arranjou, né, um gol sem querer no final do jogo, no último minuto, já tinha passado até do tempo normal, ia ser 1-1, e 1-1 seria o resultado justo. E o Corinthians achou essa vitória e livrou a pele do Thiago Nunes, adiou a demissão dele. Botafogo 0, Curitiba 0. 0-0 sempre ruim, né? Botafogo está bem, mas não jogou bem. Vamos lá, vou mudando a tela. Bahia 3, Flamengo 5. Jogo que provocou, o Flamengo jogou muito. Everton Ribeiro acabou com o jogo. Foi uma exibição antológica do Everton Ribeiro. Provocou a demissão do Roger Machado. O primeiro tempo do Bahia foi ridículo. O primeiro gol do Flamengo, então, foi uma vergonha. Vergonha por parte do Bahia. Atlético Paranaense 1, Bragantino 1. Jogo Michuruca. Palmeiras 1, Internacional 1. O Internacional manteve a liderança do campeonato, mas só teve emoção nesse jogo nos minutos finais. O Internacional fez um gol. Na volta, saída, o Palmeiras empatou. Isso lá pelos 47, 48. E Santos 2, Vasco 2, jogo que teve a presença, a grande companhia do VAR, né? Vamos lá. E o Vasco se mantendo ali e tal. Hoje nós temos Grêmio Sport já e Atlético, que é o Galo Mineiro, contra São Paulo às 8 da noite, que eu falei que seria tudo para ser um grande jogo. Só lembrando aqui que não vai dar tempo, seu Gino Orlando, que foi administrador do Morumbi, mas muito antes disso, foi um grande centroavante do São Paulo, né? Jogou muitos anos no São Paulo, é o segundo maior artilheiro da história do São Paulo, fez 233 gols, é o segundo artilheiro, só perto do Serginho Chulapa. Ele completaria hoje 91 anos. A foto que nós estamos vendo aí, ao lado do Julinho Botelho, grande craque brasileiro, que jogou também na Fiorentina, jogou no Palmeiras, na Portuguesa de Esportes e no Juventus, do professor Pasquale. Vamos falar um pouco de cinema? Dá tempo. Uma dica de cinema que é a mostra Taturana SP Cine, começou hoje com 6 filmes disponíveis na internet.
Fala dos movimentos sociais, da violência de gênero, desmatamento, é tudo que nós estamos vendo aí que está acontecendo. Os filmes ficam disponíveis até 31 de setembro, tá? Amanhã eu vou passar um trailer para vocês. Não sei se dá. Não, vamos ver o trailer, vamos lá. Do Visionários da Quebrada, da Ana Carolina Martins, que fala sobre lideranças inovadoras das periferias de São Paulo. Vamos lá. Eu acredito que o que nós temos aqui precisa chegar lá. Entendeu? Precisa chegar do outro lado. E não precisa chegar do outro lado como forma de pena, como forma de trazer compaixão para nós que somos os pretos e pobres. Não. Precisa chegar como experiência, precisa chegar como trabalho que é feito todos os dias, precisa quebrar o paradigma de que o preto é vagabundo, de que é o favelado, de que é o feio. A gente precisa quebrar isso. O nosso mundo tem mudanças urgentes demais para que mudar o mundo seja um privilégio de poucos, assim, né? Não dá para ser um privilégio de meia dúzia de pessoas que se contam como mudadores de mundo. Como os filmes ficam disponíveis até dezembro, você pode entrar lá na plataforma SP Cine, tudo junto, Play, P-L-A-Y, tá? É a mostra taturana. SP Cine, tudo junto, Play, e assistir todos esses filmes. Legal, né? Vamos lá. Momento cobrança. 904 dias do assassinato de Marielle e Anderson, da execução de Marielle e Anderson. E até agora a gente não sabe quem mandou matar Marielle e Anderson. Repetindo, gente, são 904 dias. E os 13 celulares do ex-capitão e miliciano Adriano, que foi morto lá na Bahia? Nada ainda da perícia? 13 celulares e nada? É inacreditável, inacreditável. Gente, como sempre, a gente acaba aqui agradecendo o senhor. Eu li pouco aqui hoje, porque estava corrido, muita notícia pipocando. Você vai ter o seu jornal daqui a pouco, com mais notícias sobre a reforma, esse projeto de reforma administrativa, o Queiroz, que depois, hoje, lá no Rio de Janeiro. Mas vamos terminar com música. Sempre a gente coloca o pessoal em casa, tocando, cantando, né? E botando nas redes sociais. Hoje é a grande, querida Roberta Sá. Ela vai cantar Ah, Se Eu Vou, parceria do Lula Queiroga, Zé Brown e Lulu Oliveira. Depois da Roberta Sá, você fica com o seu jornal ao vivo. Eu volto amanhã para comentar a rodada no Brasileiro, né? E dar uma projeção de programas, né? O que tem no fim de semana para você não sair de casa desse jeito afoito. Tem muita coisa para ficar em casa e vendo, né? Depois eu vou dar uma programação especial amanhã para vocês. Um abraço e até amanhã.